Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da AgroTeams 2021, formato digital. Eu sou Ana Luísa Silva Guimarães, professora no CEUP-UBRA, no curso de Medicina Veterinária. Eu trago um tema interessante para trabalhar com vocês aqui, que é sobre parasitoses gastrointestinais de pequenos ruminantes. Bem, pessoal, mas antes da gente prosseguir o nosso bate-papo aqui, eu inicio com uma seguinte questão. As parasitoses em ovinos e caprinos representam um problema? Bem, eu acredito que para a gente entender um pouco sobre essas parasitoses, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, para que a gente entenda como que era antes a vida desses animais antes da domesticação. Então, os ovinos e caprinos eram criados em áreas, né, bem extensivas, onde teriam que fazer, né, longas caminhadas para fazer a sua ingesta de alimentos, e isso favorecia, né, que os animais aí perecessem menos de algumas doenças gastrointestinais. Entretanto, após a domesticação desses animais e que foram criados, né, sistemas intensivos de produção, e que nós observamos que tem uma taxa de lotação mais alta, às vezes o animal ele permanece maior tempo em um determinado piquete, e então essas situações favorecem, né, o aparecimento da forma infectante desses parasitas, correto? Então, a gente sabe que, então, dentro da ovinocultura, dentro da caprinocultura, o produtor, de alguma forma, né, ele já se deparou, então, com algumas dessas situações. E muitas das vezes, o que, que a gente observa, né, que alguns sinais só vão ser evidenciados quando o animal ele já está com a carga parasitária muito alta, tendo, né, os seus índices de produção afetados, então o animal com baixo score corporal, a parte, né, reprodutiva dos animais também afetadas, e também alguns óbitos, né, então alguns animais morrendo aí por conta de altas cargas parasitárias. Então, se faz sim necessário para que algumas medidas, né, sejam tomadas. A gente sempre está conversando, discutindo com o produtor, que o preventivo, ele sempre é melhor que o curativo, pessoal. Então, se tiver estratégias, táticas, que auxiliem esse produtor, pelo menos minimizar esses problemas, né, será muito eficiente, será muito benéfico para o desenvolvimento da atividade. Então, só para que a gente possa entender, né, o que seriam esses parasitas, o que a gente pode definir, classificar, então, dentro aqui, para a gente fazer um entendimento, correto? Então, para a ovinocultura e a caprinocultura, tanto os endoparasitas e os ectoparasitas, eles representam sim, tá, gente, problemas e que devem ser combatidos, por conta daquele fator que a gente já havia mencionado anteriormente, certo? Que a gente falou que às vezes tem uma alta taxa de lotação, animais ali, né, mais confinados, então isso favorece, né, uma disseminação tanto de endo quanto de ectoparasitas aí no plantel. Então, só para a gente fazer um breve entendimento, os parasitas internos, quando a gente se refere aos parasitas internos, são os tá? Endoparasitas. Eles vão se desenvolver nos órgãos ali, né, como do sistema digestório, órgãos do sistema respiratório, tá? Então, a gente observa que são os que vão causar um maior impacto no plantel, correto? Temos também os parasitas externos, aqueles que nós denominamos como ectoparasitas, tá bem? Esses, eles vão se distribuir sobre a pele dos animais, tá? Dos ovinos e dos caprinos. São muito comuns, né, infestação por piolho, sarna, né, a berne. Então, pessoal, não que a gente também não tenha, né, que fazer essa observação para os ectoparasitas, muito pelo contrário. Da mesma forma que os parasitas internos, nós também temos que tomar algumas medidas, tá, para que a gente consiga aí fazer esse controle, tá bom? Para que os índices produtivos, eles não caiam.
E dentre, né, essa classe dos parasitas internos ou dos endoparasitas, tá? A gente chama atenção aqui que um dos maiores causadores aí, né, os que vão ter um dos maiores impactos no plantel, os parasitas da família dos estrongilídeos, tá? E nesse, nós chamamos a atenção para o Haemoncus. O Haemoncus contortus, tá? Ele vai ocasionar uma doença, é o que a gente vai chamar atenção aqui dentro da nossa palestra, e que esse Haemoncus, gente, ele é muito mais frequente, ele vai se instalar, né, na parede do abomaso. Então, esses ruminantes, eles têm, né, 4 câmaras gástricas. Então, a câmara verdadeira, que a gente denomina como abomaso, tá? Nós observamos aí que é um local de predileção para que, então, esse endoparasita se instale. Por quê? Né? A gente observa que ele tem um hábito que nós denominamos de hábito hematofágico. O que é isso? Esse parasita, ele vai se alimentar, tá, diretamente ali do sangue desse animal. Então, por isso que a gente observa que se tem uma carga muito alta, infestação muito alta, esse problema se acentua, tá? Então, o animal, ele pode desenvolver, né, a gente vai ver aqui mais para frente, uma anemia muito profunda, é um animal que fica mais apático, um animal que diminui a sua ingesta, tá bem? Então, a gente tem que dar uma observação maior, né, dentro do plantel, tanto de ovinos quanto de caprinos, para esse parasita em especial, tá bem? E a gente chama a atenção que, né, a observação no plantel ela é importantíssima. Então, esse exame periódico, como está esse manejo sanitário, realizar exames, né, gente, para fazer ali a contagem desses ovos, né, por gramas de fezes é importantíssimo. Chamamos a atenção que, de repente, se tem a possibilidade levar esse material, né, para que então faça um exame ali de coprocultura, porque dos estrongilídeos, né, a gente observa aí que os ovos são bem semelhantes. Então, nesse sentido, de repente, é interessante lançar mão, né, de uma coprocultura para que então faça ali a identificação das larvas. Mas chamamos a atenção aqui, nesse momento, para hemoncose, tá? Então, essa imagem, né, ela é muito representativa, pessoal. Por quê? Porque acaba que o animal, tanto o ovino quanto o caprino, ele acaba sendo consumido pelo parasita, porque a partir do momento que ele se fixa, tá, na região, né, de abomaso, que é um órgão interno, olha lá, o endoparasita, lembra que nós trouxemos aí esse conceito? Então, nesse momento, nós observamos aí que a partir do momento que ele se instala no organismo desses animais e que tem uma alta carga, né, parasitária, observamos que esses animais eles vão apresentar uma diminuição de peso, né, como eu falei para vocês, os índices, né, produtivos. Então, a gente observa aí que são animais que, apesar, né, de sempre estar comendo ali, é um animal que tá magro, ele não ganha peso, tá? Com isso, algumas atividades fisiológicas desses animais são afetadas, como é o caso da parte reprodutiva. Então, são animais que iniciam ali a apresentar falhas nesse processo, tá? Então, as baixas taxas reprodutivas é um fator aí que pode ser observado nesses animais, né, que podem ser acometidos por essas parasitoses. O menor aproveitamento dos alimentos, sim, pessoal. Então, esse item aqui, ele está muito ligado, né, com esse primeiro, já que eu tenho parasita numa área, né, de estrutura gástrica dos animais, né. Então, a gente observa ali que muitas de alguns elementos que são importantes para o corpo desse animal não começa a ser ali absorvido corretamente, tá? Então, por isso que a gente observa, né, que esse peso desse animal sempre vai estar ali diminuto, tá? E além disso, né, a gente observa, então,
que os custos, né, com o tratamento, ele sempre ali vai tá pesando, né, diretamente do bolso do produtor, porque são animais que estão doentes, né, então a gente sempre tem que observar aquele animal, por mais que você faça uma vermifugação, mas vira e mexe um animal apático, com pelo, né, eriçado, opaco, animais ali anêmicos, né, então são animais que a gente precisa já ficar observando, porque de repente não é interessante manter um animal desse no plantel, né, porque ele fica ali como um agente disseminador da doença. E sem contar, né, que as vermifugações ou as desverminações, né, constantes, sem nenhum controle, né, da dose que está sendo utilizada, muitas das vezes elas se tornam até mesmo ineficientes, tá? Então, por isso que deve fazer esses controles táticos, né, específicos, estratégicos, para que, então, tente aí, né, desenvolver animais geneticamente até mais resistentes, né, e resilientes em relação à carga parasitária, tá? Será que algum fator, né, pode interferir, né, gente, na população dos endoparasitas, né? Então, a gente sabe que alguns fatores podem, sim, contribuir, tá, significativamente para o aparecimento dessas parasitoses no plantel. Dentre eles, eu listei alguns aqui que a gente pode discutir um pouquinho, tá? A idade, né, é um dos fatores aí que vai pesar muito. A gente tem duas classes ali, né, que são muito suscetíveis ao aparecimento dessas parasitoses, que são animais muito jovens e os animais mais velhos, né? A gente observa aí que são duas categorias que podem sim ter uma certa susceptibilidade ao maior aparecimento, né, a maior ocorrência dessas parasitoses. Status fisiológicos, né, então, podem sim fazer, né, com que esses animais possam apresentar, né, uma maior quantidade, uma maior carga parasitária. Sim, nós observamos que fêmeas, né, em dois momentos específicos aqui da sua fisiologia, como gestação e lactação, momentos ali bem delicados, porque as fêmeas, elas vão estar com um pouco, né, da sua imunidade mais baixa. Então, nesse sentido, pode sim favorecer, né, ao aparecimento aí dessa parasitose. O fator clima, né, então, regiões aí mais úmidas, então a gente observa que no período chuvoso, a gente tem ali uma maior concentração de animais, fica muito mais fácil para que a larva, né, na sua fase infectante, ela fique ali nas pontinhas, né, da pastagem e que o animal faça a ingesta. Então, esse fator também, tá, pode contribuir fortemente ao aparecimento das parasitoses. E lógico, olha aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a resistência a vermífugos. Pessoal, esse aqui eu acredito que é um dos fatores que hoje a gente enfrenta aí, né, e tem que combater em relação às parasitoses, visto que uma desverminação, uma vermifugação descontrolada, que você não observa a dose que está sendo realizada, os períodos, né, que precisam ser realizados, às vezes a gente desenvolve aí parasitas que são resistentes a diferentes classes aí, né, dos princípios ativos desses vermífugos. Mesmo que você tem que, né, fazer o uso de vermífugos de última geração, ou então uma associação, para que então você consiga, né, combater, de repente, um parasita que antigamente você utilizava ivermectina, um albendazol, aí de repente você já precisa aí, pegar uma classe mais específica desse vermífugo para que então consiga diminuir essa carga parasitária, né? Então a resistência, né? Então desses parasitas aos princípios ativos é um dos problemas que os produtores, tanto da ovinocultura quanto da caprinocultura, eles enfrentam também, tá? Então, como eu havia dito anteriormente, dentre os parasitas
tá? Da criação, tá? Desses animais, que é a hemoncose, tá? Essa hemoncose, ela é ocasionada pelo Hemoncus contortus, tá, gente? Então, ela pode aí acometer, né, a classe dos ruminantes de uma maneira geral, então, em ovinos, caprinos, bovinos. A sua localização, né, então, a gente já havia também comentado que um local de predileção, tá, é a estrutura de abomaso. Então, os animais ali têm 4 compartimentos, né? Então, o último compartimento ali, já fazendo, né, a digestão química desses animais, né? Responsável pela digestão química desses animais, que é a estrutura de abomaso. Então, é um local de predileção. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, a estrutura que fixa esse parasita na região de abomaso. Nós sabemos que ela é de ampla distribuição mundial, tá? Então, Brasil, África, Nova Zelândia, né, tem registros, tá, da hemoncose, e que muitas das vezes se tornem um problema bem importante, tá, nessas atividades. E que o hemoncus, pessoal, ele tem uma alta capacidade, tá, de disseminação, de multiplicação. Diariamente, tá, uma fêmea de hemoncus contortus, ela é capaz, tá, de fazer uma oviposição, né, então ela colocar os seus ovos entre 5.000 e 10.000 ovos por dia, tá? Então, não é somente a questão dos parasitas, já na sua fase, né, infectante, na região de abomaso desses animais, mas também a sua disseminação, a liberação destes ovos nas fezes e fazendo ali, né, uma contaminação daquele ambiente. Então, por isso que, às vezes, a parasitose, ela se torna um ciclo, né, então ela se torna cíclica e, às vezes, fica muito difícil esse seu controle, tá? As larvas, né, então ela pode, dependendo do local, dependendo do ambiente, tá, elas têm um fator aí de resistência muito grande. Vejam, tá, tem alguns registros que relatam que as larvas, tá, no meio ambiente, elas podem sim ter resistência de 30 a 90 dias, tá bem? Então, se tiver ali uma situação, pessoal, em um determinado pasto, condição de temperatura, tá? Ambiente ali, ó, um pouco mais escondido, umidade. Perfeito para o desenvolvimento para a proteção desses ovos e depois sua eclosão. E a proteção dessas larvas, elas então aí, como a gente pode observar, pode ali perdurar, né, por um certo tempo. Então a gente precisa ter esse cuidado aí, né, no manejo desses animais, por exemplo, no pasto, né? E os ambientes, lógico, tá, pessoal, é importantíssimo a gente frisar que a questão do manejo sanitário não é só simplesmente com os animais. O ambiente como um todo, né, que ele vive, seja num aprisco, né, num ambiente de chão batido, seja num aprisco ali ripado, a limpeza, ela tem que ser efetiva, tá? Ela deve ser frequente, para que, então, a gente evite, né, essas fezes que fica acumulada no ambiente e que não torne ali, né, um fator de disseminação. Isso é importante a gente frisar. Então, bem, observem, né, como eu falei para vocês, esse parasita, né, ele tem hábitos hemorrágicos. Então, essa larva, né, infectante, essa larva adulta, na verdade, ela vai ter no seu aparelho, tá, bucal, uma espécie de lanceta. E essa lanceta, pessoal, é o que vai fazer com que esse parasita se fixe, tá, na mucosa, na parte de revestimento dessa estrutura do abomaso, né, então, o que a gente conhece aí, né, como coagulador. Então, a gente observa que ele pode, né, favorecer a sua fixação e ele fica ali, fazendo a sua alimentação para que essas fêmeas, né,
tomem o seu processo reprodutivo naquele ambiente do abomaso e comece aí a sua ampla oviposição, como a gente viu aqui anteriormente. Então, como que a gente pode observar, né, esses parasitas, né, na região de abomaso? Então, vejam, aqui é essa mucosa de revestimento que eu falei para vocês, a parte interna, tá? Olha aqui, ó, a parte interna dessa região gástrica, tanto de ovinos quanto de caprinos, e elas têm um diâmetro muito filiforme, são muito fininhas, né, e elas bem engurgitadas, né, então olha aqui, ó, observem, repletas de sangue, porque estão fazendo aí a sua alimentação, para que então consigam, né, fazer a sua reprodução e oviposição, que é muito alta, diariamente, tá, então elas se familiarizam, né, a gente pode até comparar como se fosse ali um fiozinho de cabelo, né, de tão fininho que é, e consiste nessa aparência, né, bem engurgitada, bem vermelhinha quando ela está engurgitada. E nós chamamos a atenção que dentro da hemucose, tá, a sua fase infectante é quando ela chega ali na fase de L3. Vamos dar uma observadinha como que é esse ciclo de vida, né, a biologia desse parasita? Pessoal, a gente pode dividi-lo em duas fases, tá? Onde a gente denomina que esse parasita, ele vai ter uma primeira fase, que é uma fase de vida livre, né? E depois uma fase de vida parasitária. Então, observem, né? Um animal, né, infectado, que tem aí o parasita, ele vai, né, fazer a disseminação no ambiente desses ovos através ali das fezes que vão cair, né, no solo. Esses ovos, por sua vez, né, a gente observa que ele pode, né, desenvolver-se e eclodir, desenvolvendo a fase larval, né, até L3. Então, a L3 é o que a gente costuma falar que é a fase infectante. Então, quando esse animal vai fazer o seu hábito de pastejo e aquele ambiente está contaminado, vai fazer o quê? A ingesta dessa fase contaminante. Então, essa larva, ela vai se desenvolver, tá? De L3 para L4, né? Para L5, que então aí a gente já tem uma fase adulta, né? Considerado uma fase adulta, então já entrou ali no dimorfismo sexual, então já definiu o que é macho, o que é fêmea, e vai começar o seu processo reprodutivo, né? Na região ali de predileção, que é a região de abomaso. Então, ali, essa fêmea, né, fecundada, ela começa a fazer a sua oviposição. Mais uma vez frisando, né, pessoal, essa capacidade de disseminação no ambiente, ela é muito alta, uma vez que a oviposição é de 5 a 10 mil ovos, né, diariamente, que elas podem aí ter a capacidade, tá? Então, a gente observa que essa já seria, então, uma fase de vida parasitária, correto? Então, quando a gente tem, né, esses parasitas na sua fase adulta, então eles vão lesar essa mucosa, então, com aquela lanceta que eu mostrei para vocês, para que, então, eles façam essa ingesta, né, e a saliva, né, desse parasita tem substâncias que são substâncias anticoagulantes, tá? Alguns trabalhos, né, já fizeram algumas estimativas de que, por exemplo, um animal, né, ovino, adulto, ele possa perder, tá, cerca de 140 ml de sangue por dia, ou dia. Então, gente, isso a gente tem que projetar caso, né, tenha uma parasitose muito intensa. Então, quadros anêmicos, né, vão se acentuar. E uma vez que esses parasitas, né, fazem essa lesão de mucosa, então, frequentemente, esses animais, eles podem apresentar, né, quadros de gastrite, ou seja, inflamação dessa mucosa do abomaso, e quadros hemorrágicos, tá bem?
Então, a gente falou que um dos fatores aí, né, que é super importante para a gente observar é justamente o período, né, um dos fatores que podem influenciar diretamente é o período. Então, observem, tá, que esse parasita, né, no período das águas, tá, ele vai estar muito presente, tá, pessoal? Então, a gente observa aí que ele vai estar muito presente. E já na seca, o que que acontece, né? Então, depois que houve aí essa contaminação, então esses parasitas, eles já estão no hospedeiro. Então, o que que isso quer dizer, né? Que durante o momento ali que fizer, né, a vermifugação, tem que verificar esses momentos importantes aí, né, fazendo algumas vermifugações estratégicas no sentido, né, de tentar minimizar esses impactos que podem ser ocasionados, tá bem? Por conta dessa parasitose muito intensa. Bem, o que, que a gente observa de sintomas quando um animal ele está acometido pela hemoncose? Os animais, como eu havia dito, né, por conta da alta carga parasitária, pode apresentar uma anemia muito profunda, e isso é evidenciado quando, né, é feito a inspeção de mucosas, então, como, por exemplo, mucosa oral, mucosa ocular, né, bem palidícias, né, então, elas estão hipocoradas, então, a gente observa aí que são fatores que nos chamam a atenção. Além disso, são animais que podem, tá, manifestar sintomas como diarreia, tosse, a perda de peso e queda, né, na produção de leite, como, por exemplo, dos caprinos leiteiros, isso é um fator aí que fica muito claro e que a gente observa bastante. Os índices de produção desses animais caem, né, drasticamente. Então, os ovinos ali para corte, né, os caprinos que têm uma aptidão leiteira, os seus índices de produção, eles caem e é muito visível, tá? A gente observa também, tá, que depois desse período, né, prodrômico da doença, né, da patologia, em torno, né, de já instalado uma maior quantidade desses parasitas, né, já começou o seu processo reprodutivo, esses animais também já podem, né, apresentar o que nós falamos que é um edema submandibular, porque depois que esses animais começam, né, a ser parasitados e tem, né, essa quantidade de sangue aí excessivo, né, sendo perdido para esses parasitas, o que, que a gente observa? Que tem um extravasamento, né, uma perda plasmática para o espaço intercelular. Então, com isso, esses animais, eles podem, sim, apresentar, né, esses edemas submandibulares. Às vezes, a gente observa também que uma coleção de líquido, né, em cavidade, os animais com o abdômen distendido também, tá, podem aí ser alguns sinais, né, que estão acometidos pela parasitose, tá? São animais que têm o pelo, a lã, né, bem palidiços, quebradiços, sem brilho, tá? Então, a gente chama bem atenção para esses sinais aí que são muito clássicos em um animal acometido, né? E lógico, o emagrecimento e as mucosas hipocoradas. E o que o produtor, né, ele pode lançar a mão caso ele tenha ali, né, uma dúvida, ou então ele quer saber como está o status sanitário do seu plantel. Para isso, gente, podemos realizar, né, o diagnóstico que vai ser embasado, tá? Numa anamnese, então, eu acredito que isso é super importante para o profissional que vai estar atuando juntamente ali com o produtor, observando as condições de criação, as pastagens, né, para que entenda um pouquinho da situação onde aqueles animais vivem. Então, uma anamnese, né, uma conversa ali para poder entender essa situação é importante. Os sinais é super importante a gente fazer essa observação. Caso, né, os animais eles estejam aí numa
numa fase, né, mais avançada da doença, da parasitose bem avançada, pode também realizar hemogramas, né, para verificar como que está a situação hematológica, o perfil hematológico desses animais em relação, né, aos processos anêmicos. Outro fator, né, que a gente chama atenção aqui, que pode ser, né, um fator colaborativo aqui para esse processo do diagnóstico, é uma metodologia que nós denominamos que é o método FAMACHA. Eu vou demonstrar um pouquinho aqui na nossa conversa o que seria esse método FAMACHA, mas é justamente, né, a observação dessas mucosas e, de acordo com a sua coloração, fazer ali a separação dos animais que necessitam ou não, né, de uma dose de vermifugação. É importante também. Além disso, né, um grande aliado aí, é interessante fazer esses exames periódicos, como eu bem disse, então fazer um OPG, que é o ovos por gramas de fezes, para verificar, então, a situação, né, dessa carga parasitária nesse plantel, e, se possível for, né, fazer a coprocultura. Como eu bem disse, as larvas dos estrongilídeos são semelhantes, e para que, então, faça a diferenciação dessa larva, né, então, é necessário uma coprocultura. E, lógico, infelizmente, alguns animais, né, eles morrem por conta dessa alta carga parasitária, mas é interessantíssimo, se possível, né, um profissional conduzir uma necrópsia, ou seja, uma avaliação daquele cadáver, para verificar, né, a presença desses parasitas em região de abomaso, tá? Então, é interessantíssimo também fazer esse embasamento em análises, né, necroscópicas. Bem, o exame de OPG, né, esse método aí que a gente utiliza para fazer esse controle, né, com maior frequência desse plantel que ou está, né, acometido, ou então só para a gente poder saber esses status parasitológicos destes animais, podemos então realizar, tá, o OPG, que é justamente a coleta, né, de uma amostra, né, de fezes, que é retirado diretamente da ampola retal desses animais, para que evitar, né, então, que essas fezes caiam ao solo e que possam aí se contaminar. Então, é um fator importantíssimo, tá? Fazer a retirada diretamente da ampola retal desses animais. O que é o recomendado, né, que cerca aí de 10% dessa população amostral do rebanho possa, né, representar diferentes categorias para que, então, colete esse material e envie para o laboratório para a identificação destes ovos, tá bem? Os produtores, né, para que então a gente tenha algumas formas, né, de controle das parasitoses, o que deve ser feito, tá? Então, essa mudança com frequência dos piquetes, dos vermífugos, né, para que a gente evite aquela questão de resistência, é super importante. Quando utilizar um vermífugo, é importante observar a dosagem que está sendo feita, né, nem mais nem menos, porque a gente sabe que a questão da dose é fundamental para que aquele princípio ativo haja sobre esses parasitas e que a gente não deixem, né, eles com uma certa resistência. A questão das fezes, né, pessoal, adubo, então colocar esterqueira, né, fazer ali com que essas fezes, né, dê um tempo a mais para que aquelas larvas, ou então os ovos, né, que estejam presentes ali, morram, então isso é importantíssimo, tá, para que não haja uma disseminação. E a gente fala que o dossel, né, da vegetação, então, do pasto que esses animais, né, a altura desse dossel é importantíssimo, porque a partir do momento que a gente tem ali algumas alimentação, né, nesse pasto que permite com que esse animal tenha, né, um controle
contato maior com essa larva, ele pode se contaminar com mais frequência. Então, essa vegetação deve permitir uma entrada maior de luz solar, né, para que então não fique tão úmido, para que esses ovos, para que essas larvas, elas possam ser destruídas por esse calor, né, diminua a umidade, ou seja, eu não quero aquele ambiente favorável para o desenvolvimento, né, do que pode ser aí um fator infectante, um fator contaminante no momento que o animal estiver fazendo o seu pastejo, correto? Então, como eu falei para vocês, a gente observa que tem uma metodologia que denomina-se, tá? Método FAMACHA, ele foi desenvolvido ali na África do Sul, na década de 90, onde baseia-se, né, pela observação, tá, da mucosa ocular desses animais, que é dividido aí, né, em pelo menos 5 categorias, onde a gente observa que nas condições de categoria 1 e 2, né, são animais que estão numa condição ótima aqui, né, de doses de vermífugos. Agora, a gente chama atenção, né, para os índices das categorias 3 a 5, onde a 3 é aquele limite, né, então você vai, juntamente com as características daquele ambiente que o animal se encontra, o número de animais, né, e como aquele animal está sanitariamente, né, então a saúde daquele animal como um todo, você, né, pode ali decidir, então, se vai fazer essa dosagem do vermífugo, tá? Agora, para as condições, tá, 4 a 5 é de fato, são mucosas que já estão hipocoradas, ou seja, pode denotar fazendo essa aplicação do método FAMACHA no ambiente, observando, então, a coloração, né, e verificando se existe a necessidade ou não da aplicação da dose de vermífugo, correto? Bom, vocês devem estar se perguntando, né? E a questão de tratamento? Como eu falei, o preventivo ele é sempre melhor que o curativo. Mas a gente observa que, né, para essas questões de uma carga parasitária já interessante, é possível, né, e a gente chama atenção que é necessário entrar, né, com anti-eumíntico. Então, independente, né, se ele é injetável ou se ele é oral, ele deve ser eficaz contra todas as formas de desenvolvimento, seja, né, nessa fase aí larval ou adulta, né, em que a gente observa que tem uma grande facilidade de disseminação. Então, a gente tem aí vários princípios ativos, né, para os vermífugos, então, albenol, imidazol, né, levamisol, e que são comumente aí utilizados, tá? Então, podem ser utilizados em associações ou, né, de maneira isolada, para que, então, a gente consiga, né, ter melhores resultados, diminuindo essa carga parasitária desses animais. Né, eles fazem aí o uso de alguns tratamentos que a gente pode aí considerar, né, como tratamentos alternativos, tá? Então, como a utilização de fitoterápicos, né, então a gente observa que já pode ser utilizado, os homeopáticos, né, princípios homeopáticos que se baseiam realmente nessa questão do controle, né, então isso é importantíssimo. O produtor, ele pode lançar mão aí desses tratamentos que podem ser instituídos aí na sua propriedade, tá? Em resumo, né, o que o produtor deve obedecer em relação à sua criação, né, seja de ovinos ou de caprinos, para que então ele tente, a gente até comenta, tá, que a erradicação
da parasitose em um rebanho que às vezes tem um número muito alto, um número muito grande de animais, às vezes é muito difícil, mas que a gente tenha esse controle, tá? O controle é que é fundamental para que essa doença, a gente não tenha aí índices, né, impactantes, tá? Como perdas significativas de animais desse plantel. Então, os produtores, né, juntamente aí com seus colaboradores, devem, né, frequentemente monitorar o seu rebanho, observar essas fezes, olha lá, sempre manter em esterqueira, não jogar diretamente ali, né, no pasto, porque a gente sabe que isso constitui um fator de contaminação. Vermifugar os animais antes de introduzir no rebanho, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes faz a aquisição de um animal onde você desconhece, tá, o status sanitário desse indivíduo, ele pode trazer consigo ali uma carga parasitária alta, né? Então pode ter ali uma carga parasitária alta, e que a gente sabe que o fator locomoção, né, o transporte desses animais é um fator estressante, que pode fazer com que esses animais, né, eles possam aí, então, manifestar alguns sinais, né, então, nisso é importante, tanto a quarentena desses animais, né, fazer a observação e, lógico, fazer a vermifugação assim que chegar nessa propriedade. Fazer algumas vermifugações, como a gente disse aqui, algumas vermifugações táticas, né, gente? O que é isso? Então, fazer aquelas fêmeas, né, como a gente já disse, que na sua fisiologia pode ter a sua imunologia, né, então, um pouco mais comprometida, né, o seu status imunológico um pouco mais comprometido, é interessante fazer essa vermifugação, né, então, 30 antes, período ali, né, de cobertura, que também é muito importante, separar, né, esses animais mais jovens, então, fazer essa diferenciação dessas categorias, porque, como a gente já bem disse, esses animais jovens constituem aí, né, um fator que pode proceder uma facilidade a mais para que desenvolva as parasitoses, né, então, quando eles estão ali com os adultos, pode se contaminar com facilidade, e esses indivíduos, né, se tornam indivíduos resistentes aí dentro do plantel, e que podem ser disseminadores, né, da enfermidade, da doença. Então, a gente sempre deixa, né, uma mensagem que é super importante, né, a gente tem que regar essa plantinha aqui, né, a plantinha da boa produção, que é justamente ver sempre ali os pilares, né, que é o pilar nutricional, sanitário e o reprodutivo, para que então a gente evite que algumas, né, situações elas venham à tona e que possam aí, impactar, tá, diretamente na sua criação. Então, uma boa desinfecção, uma quarentena, um diagnóstico apropriado, vacinação, vermifugação, são, né, itens imprescindíveis para o pilar sanitário. Por quê? Porque se a gente não fizer, né, então a gente vai ter alguns problemas dentro dessa propriedade. Então, isso vai aparecer e vai impactar economicamente esse produtor. Então, os animais vão ter baixa produtividade, problemas reprodutivos, os animais vão começar a morrer, né, vão ter gastos a mais com medicamentos que naquele momento, se a gente tivesse feito um controle, se tivesse feito, né, algumas vermifugações que são importantes nesse momento, então eu acho que são fatores valiosos que a gente tem que realizar para que, então, muitos desses problemas que possam, né, vir à tona, não impacte diretamente na sua propriedade, tá bem? Então, dessa forma, com a utilização, tá, de medidas corretas, a gente pode, sim, garantir, né, o rebanho com animais saudáveis, minimizar essas perdas, né, então, é tudo que a gente imagina aí que um produtor, né, ele queira para o seu rebanho, né, então, animais aí com uma sanidade boa, né, sem índices de mortalidade, por conta aí das parasitoses, tá bem? Então, é essa mensagem que a gente deixa e estamos sempre
à disposição. Muito obrigada por você estar nos acompanhando durante essa AgroTeams. Um grande abraço.